Olá para todos, meu nome é Tiago e eu falo aqui hoje como expositor da nossa reunião pública de sextas-feiras à noite no nosso querido Centro Espírita União. De antemão eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos é concedida para poder falarmos um pouco mais uma vez a respeito de temas que com certeza elevam o nosso espírito e rogamos muito ao Pai que possa também, de alguma forma, elevar e ajudar quem quer que esteja do outro lado dessa câmera recebendo essa mensagem. Então, gostaríamos aqui nesse momento, antes de falarmos sobre o tema específico da palestra dessa noite, enfim, em qualquer momento que você estiver assistindo, gostaríamos aqui de elevar o nosso pensamento a Jesus, solicitando proteção da espiritualidade amiga, para que possamos, amparados pela espiritualidade, desempenhar da melhor maneira possível a nossa função de levar palavras de esclarecimento, de conforto, de elucidação, de amor, palavras de Cristo a todos aqueles que possam ser atingidos neste momento. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos nós envolvidos nestes procedimentos de gravação, de veiculação e todos aqueles que também assistirão esta mensagem. Muito obrigado, Senhor. Se conosco. Que assim seja. Bom, pessoal, nós começamos a nossa fala primeiro dizendo que o tema dessa nossa fala diz respeito à verdade e amor, ou amor e verdade. É um tema que nos parece, a princípio, um tema muito abstrato, são palavras muito amplas, que podem significar uma infinidade de coisas, não é mesmo? Verdade, o que seria verdade? Amor, há tanto para falar a respeito de amor. Mas ao estudarmos, ao refletirmos a respeito de como abordarmos esse tema dentro das nossas reuniões, palestras de sextas-feiras, principalmente dentro de uma vertente, de um afunilamento teológico espírita a respeito do tema, falar sobre verdade e amor faz todo sentido e ele pode ser bem direcionado. E essa é a nossa tentativa dessa noite. Quando falamos sobre verdade, ao pesquisarmos o assunto em livros, enfim, na internet, em sites, a gente pode perceber que essa palavra ela carrega consigo uma infinidade de sentidos filosóficos, epistemológicos. E então a gente precisa primeiro delinear o que a gente quer trazer como definição, como delimitação da palavra verdade para o nosso desenvolvimento do tema. Obviamente, nós vamos ficar e vamos delimitar, falar sobre verdade sob a ótica da doutrina espírita, sob a ótica teológica do que pode, do que vem a ser verdade para nós, afiliados da doutrina cristã espírita. Verdade, eu poderia começar a falar sobre ela trazendo para nós aquela máxima de João Evangelista. Obviamente que João Evangelista traz nas Escrituras Sagradas acerca das falas do Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus amigos, quando Jesus traz essa frase, traz essa máxima para nós, concretizada, enfim, por João, algumas conclusões a gente pode tirar a partir do momento que a gente analisa calmamente essa frase. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus então está dizendo a primeira coisa, segundo o nosso entendimento, que nós não conhecemos a verdade, nem aqueles a quem Jesus se dirigiu diretamente à época e também aqueles nós que estamos nesse momento encarnados, desencarnados nesse orbe, ou a grande maioria acachapante destes.
conhecereis a verdade. Ele está dizendo então que nós precisamos conhecer. E precisamos entender então que boa parte de nós ainda não conhece de fato as leis de Deus, que a gente pode definir como a verdade especificada por Jesus, aquela que não comporta nem mesmo debate, ela é inescapável, é um fato. Para Jesus, as leis de Deus, e ele traz isso para nós, são um fato inescapável, inquestionável. Mas ele nos traz também a informação caridosa de que nós não a conhecemos ainda. E ele ainda diz: quando conhecermos de fato a lei de Deus, nós nos sentiremos e seremos verdadeiramente livres, e a verdade vos libertará. Quando a gente conhecer a verdade, nós vamos ser verdadeiramente livres. E por que então a gente é preso? Então ele está dizendo que a gente é cativo, porque obviamente a gente não conhece a verdade. Então ele trouxe duas informações. Primeiro, nós somos ignorantes com relação à lei de Deus, e nós então, por isso mesmo, somos ainda cativos, somos escravos. Temos aí na história vários exemplos de pessoas, de grandes seres humanos encarnados, que a partir do momento que começaram e que tiveram um contato maior com a lei de Deus, com a verdade, elas foram libertas de fato. Elas não tinham limites para a sua capacidade de ser e de se sentirem livres. A gente pode trazer alguns exemplos. Me vem à mente, em virtude até do cativeiro que passou boa parte da vida dele, Nelson Mandela. Nelson Mandela, muito provavelmente, teve um contato íntimo com valores extremamente elevados e, por isso mesmo cativo, durante toda a vida dele, ele se sentiu livre. E eu digo isso porque, quando pesquisarmos e estudarmos sobre a vida dele, quando ele foi de fato solto do cativeiro dele, logo depois disso ele se torna presidente da África do Sul. E antes de se tornar, e depois, durante a sua presidência e depois, ele nunca levantou a voz para falar em vingança, para falar em revide. Ele sempre levantou a voz para falar de conciliação, de paz, de amor, de harmonia. Então ele era liberto. Ele conheceu a verdade. A gente traz esse exemplo para lembrarmos o seguinte: nós conhecemos a mensagem de Jesus. A maioria de nós, inclusive, conhece a mensagem de Jesus há muitos e muitos anos. Há várias e várias encarnações, reencarnações, tanto aqui quanto na reticidade. Mas por que eu ainda me sinto preso? Por que apesar de eu já ter lido o Evangelho algumas boas oportunidades, por que eu, nascido em qualquer que seja o berço teológico, seja espírita, seja protestante, seja católico, seja de outra vertente que não cristã, mas que também leva a Deus, por que eu ainda estou preso em amarras e que a minha própria consciência me acusa que eu não estou livre? Por que eu ainda estou preso em amarras do excesso de consumismo? Por que eu estou preso ainda em amarras da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da destemperança, do ódio, do rancor? É porque quando Jesus trata desse termo conhecer a verdade, ele não está dizendo somente ter contato com o aprendizado das leis. Ele está falando a respeito da intimidade com a verdade, com as leis de Deus. E talvez seja esse o nosso grande desafio. Como é que nós temos contato diário com a verdade? Nós sabemos que a verdade, se a verdade de fato, está dentro das leis de Deus, e se nós sabemos que as leis de Deus estão dentro da nossa própria consciência, dentro do nosso próprio espírito,
nós podemos chegar à conclusão de que nós não temos tido intimidade porque muito provavelmente estamos fugindo dessa jornada interior de conhecimento e de intimidade com a verdade. Vamos voltar ao raciocínio? A verdade está dentro das leis de Deus. As leis de Deus estão dentro de mim. E eu não estou tendo intimidade. Porque, apesar de eu saber das leis, eu continuo cativo. Eu continuo com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes que mostram que eu sou uma pessoa cativa. Eu tenho dificuldade tremenda ainda de aceitar dor, dificuldade tremenda de aceitar a morte, dificuldade tremenda de aceitar dificuldades, de aceitar diferenças. Vamos fazer uma pausa pequena nesse raciocínio, só para ilustrar o que a gente está trazendo. Que mundo que a gente vive hoje de verdades absolutas? Se a gente for para a internet, para as redes sociais, nós vamos constatar com muita facilidade que mundo polarizado nós vivemos. As pessoas não aceitam mais as opiniões alheias. Nós pensamos que as únicas verdades são aquelas que nós conseguimos enxergar. Então estamos cada vez mais polarizados. Cada vez mais com acesso à informação. Esse excesso de acesso à informação faz com que nós tenhamos uma noção um tanto quanto ilusória de que nós temos acesso à verdade. Eu tenho várias informações. Se eu der um clique aqui e visitar o Google, eu vou ter conhecimento de vários assuntos que a gente possa imaginar. Então eu vou conhecer a verdade do mundo toda se eu quiser. E assim eu vou adquirindo conhecimento, e mesmo assim eu não consigo me libertar das amarras que me mostram as minhas limitações, as minhas inferioridades. Então, de fato, eu não tenho conseguido ter intimidade com a verdade, apesar de todo o acesso a várias informações. Que conclusão que a gente pode chegar disso? Que nós estamos fugindo, de fato, do autoencontro, do encontro com a nossa alma, com o nosso espírito, com as verdades absolutas que são atemporais, independente se eu conheço muito de tecnologia, se eu conheço muito de informações das mais variadas que o mundo de 2020 pode me trazer. Eu ainda me nego a fazer a maior das viagens e a mais importante das viagens, que é a viagem interior, do autoconhecimento. E é esse o convite que Jesus nos faz. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem intimidade com as leis de Deus dentro de você, que você, de maneira gradativa, com esforço próprio, você vai se libertar das suas próprias amarras. Tem intimidade com as leis. Mas aí a gente passa para uma próxima etapa do nosso raciocínio. Como ter intimidade conosco? Como ter acesso às verdades absolutas da lei de Deus? Se a gente não coloca na equação o maior dos instrumentos, a maior alavanca, o maior propulsor da evolução humana na Terra, chamado amor. Por isso que o nosso tema aqui trata de verdade e amor. Como é que eu posso imaginar a minha viagem se eu não tiver o maior e o único, talvez, mais importante dos combustíveis para essa viagem, que é o amor? E a gente não precisa fazer exercícios de raciocínio para chegar a essa conclusão. Se a gente confia que, de fato, Jesus é o nosso caminho, verdade e vida, vamos ouvi-lo, ou vamos perceber o seu exemplo. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus falou um bando de verdades a Pedro. Como é que Jesus tratou Pedro? Jesus, ao reencontrá-lo, perguntou 3 vezes e bastou. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Tu me amas, Pedro? Amo.
Jesus tratou com amor. Jesus não jogou na cara de Pedro o erro dele. Jesus deu exemplo. Quantos foram os exemplos de Jesus a nos ilustrar que ele, muito mais através das suas atitudes, ensinou? Com Maria, quando Maria Madalena estava a ponto de ser apedrejada, Jesus, por acaso, depois de tê-la livrado ela daquele momento ali de quase morte, o que Jesus faz com Maria? Jesus senta ela num lugar e fala: Maria, você não pode fazer isso, você tem que mudar de atitude, isso está tudo errado. E Jesus destrinchou um rosário de máximas moralistas, e olha que ele tinha toda a autoridade moral para isso. A primeira coisa que Jesus fez foi não permitir que os outros a julgassem. E mesmo ele, dentro de toda a autoridade moral, ele somente diz a ela: aonde estão os homens que estavam aqui para te condenar, para te apedrejar? Se eles não condenaram, eu também não vou. Vai e não peques mais. E essa atitude amorosa, caridosa, empática com Maria Madalena, trouxe Maria Madalena para engrossar a fila dos seus seguidores eternos. Zaqueu, o mesmo exemplo a gente pode trazer também para Zaqueu, um coletor de impostos desonesto, que tanto era mal falado e malquisto pelos seguidores do Cristo. Jesus, quando percebe, obviamente percebeu isso com certa brevidade, percebe Zaqueu em cima da árvore, pede para Zaqueu descer e ainda diz a ele: vou jantar na sua casa. Para aquelas pessoas que estavam ao redor do Cristo, aquilo era um absurdo. Jesus sabia que ele era uma pessoa que precisava conhecer a verdade. Ele precisava de ter contato com as verdades. Mas Jesus, através do exemplo, da empatia e da caridade, fez com que Zaqueu percebesse a necessidade de entrar em contato com as leis de Deus, de se emancipar, de mudar de rumo na vida dele, e aí sim de ter intimidade com a verdade, de aí sim poder evoluir. O tratamento é através do amor. Os exemplos que Jesus nos traz são enormes, são infindáveis. E se a gente então segue a Cristo, se a gente de fato se diz seguidor e desejoso de engrossar a fila dos seguidores do Cristo, nós devemos, para conhecer a verdade, para de fato exercitarmos a verdade e as leis de Deus, de adotarmos uma postura amorosa para com os outros e para conosco mesmos. Chico Xavier traz também uma máxima muito interessante. Chico, dentro da simplicidade dele, e a simplicidade que fala mais do que uma eloquência de discurso. A gente precisa ter uma gota de verdade no litro de amor. Ou seja, quando nós detemos um mínimo que seja de conhecimento acerca do que é o correto, dos valores corretos para melhor desempenho da nossa vida e das vidas alheias, quando a gente vai passar isso para alguém, como que a gente passa? A nossa postura normalmente é a de agredir o outro com a verdade, mesmo que seja uma verdade correta. A nossa postura, quando alguém erra, normalmente é a de trazer a verdade de maneira a humilhar, a deixar a pessoa para baixo. É uma forma não caridosa. E quando a gente trata alguém de maneira não caridosa, por mais que estejamos munidos momentaneamente da verdade, a gente não consegue atingir o fim, que tem que ser o fim verdadeiro, qual seja o de ajudar a pessoa a mudar a atitude, a postura dela,
Alguém já conseguiu mudar alguém gritando, sendo duro, expondo os erros da pessoa de maneira a fazer com que a pessoa simplesmente se sinta pior? Nunca me mudaram, nunca conseguiram me mudar sem caridade. Quem sabe eu analisando por esse prisma, eu não possa perceber também que se eu desejo de coração ajudar alguém para que essa pessoa possa perceber de fato que ela está em erro e que neste aspecto específico que estamos falando eu tenho uma dose de verdade e de razão no meu discurso, eu preciso fazer isso com exemplo, com amor, com empatia, nos colocando no lugar do próximo, fazendo aquele esforço que normalmente a gente não faz. Qual seja, vamos analisar a limitação daquela pessoa? Será que ela está agindo daquela maneira porque ela quer? Ou porque simplesmente é a única coisa que ela consegue fazer? Se as atitudes e pensamentos daquela pessoa são daquela forma em virtude das limitações dela, e normalmente são, nós precisamos então nos colocar no lugar dessa pessoa e tentarmos ajudá-la com amor, com caridade, com exemplo, com paciência. Mas normalmente a verdade que a gente pode trazer aqui para a nossa conversa desse dia, dessa noite, é de que o nosso proceder é de maneira a não observar a necessidade de termos esse cuidado com os nossos semelhantes. A doutrina espírita é maravilhosa, ela traz um instrumental enorme para que nós possamos mudar as nossas atitudes para conosco e para com os nossos semelhantes. Ela pode e vai sempre nos ajudar a conhecer a verdade. Ela traz informações valiosíssimas que sim, de fato, nos libertam. Eu posso dizer por mim, saber da perpetuação da minha história, da vida após essa vida, da reencarnação, da lei de causa e efeito, do mundo espiritual, da não perpetuidade de um estado, por exemplo, no inferno, isso tudo me trouxe uma certa dose de paz, de libertação, por acreditar que são conceitos elevadíssimos, que me ajudam, que me libertam. E nesse sentido, precisamos também trazer à luz da doutrina espírita o entendimento de que ela, quando conhecemos a doutrina espírita, pode ser libertadora para nós e para os nossos semelhantes, mas com muito critério. Critério por quê? Porque conhecer a doutrina espírita envolve uma responsabilidade tremenda de amadurecimento do conhecimento dessa verdade. Emmanuel nos traz uma mensagem que eu faço questão de que possamos ler aqui nesse momento, para ilustrar o meu raciocínio. Aplicação do Espiritismo. Eu estou lendo aqui a mensagem, me perdoem se eu tiro os olhos da tela. Aplicação do Espiritismo. Irmãos, lembremos-nos sempre de que o Espiritismo, visto, pode ser somente fenômeno. Se ele é só visto, o Espiritismo é só um fenômeno. Quantas e quantas vezes eu já fui em cirurgias espirituais e me espantei realmente com aquele fenômeno. Mas se eu só vejo, a doutrina espírita pode ser só um fenômeno. Ele ouvido, a doutrina espírita ouvida, pode ser apenas consolação. Consola de fato. Mas precisa ser só um consolo no momento da minha dor? Ou ela pode me emancipar como ser? Então, ouvida, ela pode ser consolação. Vitoriosa, como ela é de fato, porque ela traz a vitória da vida, da lógica das leis de Deus,
da justiça e do amor de Deus, pode ser somente festividade. Então, a doutrina espírita, quando encarada de maneira vitoriosa, como nós encaramos muitas vezes, né? A doutrina espírita, ela tem uma lógica superior, ela é vitoriosa. Então, vamos só festejar. Então, ela pode ser encarada só também como uma festividade. A doutrina espírita estudada, ela pode ser apenas uma escola. A doutrina espírita discutida, ela pode se tornar, inclusive, um instrumento de sectarismo, se ela for só debatida. Se a gente se prender nos nossos centros, nos nossos círculos, e só ficar debatendo aspectos teológicos, ela pode ser motivo de sectarismo, ou seja, de separação. A doutrina espírita interpretada, ela pode ser apenas uma teoria. Da mesma forma, dentro de uma lógica somente de estudo, né? A doutrina espírita propagada pode ser somente movimentação. Como a gente conhece o movimento espírita, ele propagado, difundido, ele é um movimento. A doutrina espírita sistematizada pode ser apenas filosofia. Se ela é sistematizada como foi por Kardec, ela será e se tornou uma filosofia. A doutrina espírita observada pode ser ciência, somente. Meditada pode ser apenas doutrina. Mas a doutrina espírita ainda sentida pode ser uma crença, e aí envolve muito fé, não é mesmo? E Emmanuel continua. Ele traz todas essas características da doutrina espírita que são, na nossa interpretação aqui, complementares entre si. E ele continua. Não nos esqueçamos, porém, de que o Espiritismo aplicado é vida eterna, com eterna libertação. A codificação trouxe ao mundo uma chave gloriosa, cuja utilidade se adapta a numerosas portas. Quais são essas numerosas portas? Essas que nós estamos falando. Ela pode ser vista, ela pode ser ouvida, ela é vitoriosa, ela pode ser estudada, ela pode ser discutida, interpretada, propagada, sistematizada, observada, meditada e sentida. Então, a codificação trouxe de fato ao mundo uma chave gloriosa, cuja utilidade se adapta a numerosas portas. Escolhamos com o apóstolo que hoje recordamos o caminho da aplicação. Trabalho, solidariedade, tolerância. De coração elevado a Jesus, não temos por agora divisa mais nobre a recordar. Viver na fé consoladora. Espiritismo é sol, brilhai na sua luz. Essa mensagem maravilhosa fica de espírito principal dentro da nossa conversa de hoje, essa necessidade de que o Espiritismo de fato é a verdade. Ele traz a verdade que o Cristo deseja nos trazer. Mas ele precisa ser aplicado para ele se tornar verdade em nossos corações. E ele só é aplicado com amor. O Espiritismo não pode ser aplicado na ausência do maior de todos os sentimentos, no principal dos sentimentos, que é o amor. Então, verdade, pessoal, não existe sem amor. Ela só é atingida com o nosso esforço contínuo, obrigatório, de associarmos as informações que nós temos no dia a dia a esse sentimento difícil dada a nossa limitação, mas quando vivenciado, quando trabalhado, ele é ilimitado. Não há limites, como nós sabemos, para amar, para o amor. Alguns conhecem boa parte desse sentimento através da oportunidade de sermos pais, de sermos mães. Enfim, dizem, né, que é o amor que mais se aproxima desses sentimentos maiores que o amor pode trazer. Mas o amor, em seus variados matizes, vão nos ajudar a conhecer a liberdade. E eu digo quais variados matizes: amor, amizade, amor, tolerância, amor, perdão. Todos esses matizes
E, enfim, ter a verdade para nós significa também, se aplicada com amor para nós mesmos, nós vamos encontrá-lo dentro de nós mesmos. Isso reflete necessariamente em como a gente se comporta perante o mundo, perante as pessoas ao nosso redor. Se as verdades que eu entendo do mundo, elas foram vivenciadas, elas foram enxergadas sob o prisma de um exercício amoroso de caridade e de empatia para comigo mesmo e assim para com os meus semelhantes, eu de fato vou conseguir ser uma pessoa que pode se arvorar a ser encarado pelos outros como alguém que traz um pouco de verdade para o mundo. Ou que traz não, mas que reflete um pouco de verdade para o mundo e que pode servir de algum tipo de referência. Se eu não tenho amor no coração, se as minhas verdades não foram encontradas através do amor, se a lei de Deus não foi encontrada através de um exercício amoroso de caridade, a gente pode entender, com todo esse exercício de raciocínio que nós fizemos, que de fato é melhor com que as pessoas não nos enxerguem como detentor de uma face da verdade. Façamos esse esforço para acompanhar sempre, fazer com que a verdade sempre seja acompanhada de amor em nossas vidas. Principalmente, a nossa exortação nesse momento é que nós possamos lembrar que durante essa pandemia, durante esse momento de isolamento, nós temos uma oportunidade valiosíssima da viagem interior. A lei e Deus nos trouxe nesse momento de dor, de recolhimento, uma oportunidade de repensarmos valores, uma oportunidade de repensarmos as nossas atitudes. Isso eu tenho certeza que tem sido falado desde de fevereiro e de março, com o decorrer da pandemia até hoje, por vários expositores, enfim, mas tem sido, acima de tudo, falado pela própria voz da nossa consciência. E nunca é demais que nós façamos novamente essa exortação. É uma enorme oportunidade para visitarmos as nossas intimidades, para visitarmos a lei de Deus em nós mesmos e para vermos se as nossas convicções, as nossas verdades convivem com um sentimento de amor que precisa estar dentro da gente. Eu agradeço muito a oportunidade de estar me dirigindo a todos mais uma vez. Espero que todos estejam muito bem. Agradeço a oportunidade da casa e aguardo ansiosamente e peço a Deus para que possamos nos encontrar em outras oportunidades aqui, mas principalmente em nossa querida Casa do Caminho, no nosso querido Centro Espírita União, nas nossas 2 unidades. Um grande abraço a todos, fiquemos todos com Jesus. Ele é o nosso caminho, verdade e vida. Um grande abraço.